Bora, bora, senhor. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos atravessar o mar, porque eu quero ir do outro lado. Mas senhor, é longe. Não interessa, eu sou o chefe, eu mando. Vem, todo mundo. Eles entram dentro do barquinho. Judas está lá, irado, dando as últimas moedinhas, pagando a embarcação do táxi. O que ele vai fazer do outro lado? Tem tanta gente para ser ganha aqui. Ele entra e Jesus diz assim: gente, olha, a caminhada foi difícil, eu passei a noite orando. Eu vou ficar aqui na popa do barco dormindo um pouquinho, ok? Quando chegar do outro lado, vocês me acordem. Imagina Jesus arrumando um travesseiro, dormindo e morrendo de dar risada por dentro. Porque como homem, ele só sabia o ali, mas o Deus que estava dentro dele, o Cristo que enchia aquele Jesus, sabia tudo. Então ele já sabia o que ia acontecer. Daqui a pouco, levanta uma tempestade, e vento, e água, e sopro, e grito, e desespero. 12 discípulos, cada um com um balde, tirando água lá de dentro. Gente, está na hora de acordar ele. Tá não, rapaz, vamos, a gente já está passando, está nada, está fechando o tempo. Daqui a pouco a gente não dá mais, temos que chamar ele. Mas chamar para quem é que ele vai poder fazer? Bom, pelo menos ele morre com a gente. Senhor, Senhor. Eu nem acredito que ele estava dormindo. Acho que ele estava só igual mineiro, com o olho aberto, todo fechado. O que foi? O que foi? Senhor, uma tempestade. Tempestade? Cadê? Aí, Senhor, essa tempestade? Isso é uma brisa. Não, Senhor, a água parecendo um copinho. Senhor, ajuda a gente. Claro que eu ajudo. Lá vem Pedro. Senhor, o quê? Um balde. Para quê? Precisa ajudar a gente, tirar a água daqui. Eu lá preciso de balde, rapaz, dá licença. Vocês não me conhecem ainda. Jesus sai da popa e vai lá para a proa do barco. Ele está na proa do barco. Eles são de corda. Ele ri, mas que se matava. Vai ter um ataque cardíaco neles agora. Todo mundo lá, um agarrado no outro. E agora? Confessando todos os pecados. Jesus levanta as duas mãos para o céu. E ele grita. Ele ordena. Ele dá uma palavra de ordem à água e ao vento. Eu estudei um pouquinho nessa minha vida. Estudei física, química, conheço um pouco de biologia, estudei astronomia. Eu sou fuçado para estudar as coisas. Eu já ouvi falar de braço do mar, mas ouvi falar que mar tem ouvido. Ouvi falar que vento escuta. Foi a primeira vez. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Parou tudo. Ele vira para trás. Posso dormir agora, senhores? Homens de pouca fé. Lá vai ele, se ajeita no travesseiro. E os 12 estão lá. Que homem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. É que o mar e o vento não estavam autorizados a falar. Porque se o Senhor dissesse, fala para eles quem eu sou, o mar e o vento gritariam: Ele é aquele que sustenta o universo na palma da sua mão, e que pela força do seu poder cuida de todas as coisas. Ele é Deus em cima, é Deus embaixo. Antes dele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. Ele é Deus. Pastor Márcio, eles até esqueceram o que foi fazer do outro lado do mar. Eu estou na introdução da mensagem, daqui a pouco eu chego na mensagem. Calma, vem cá. Jesus está dormindo num quarto, os outros num canto. E ele dizendo, e agora, gente, dá para acreditar nele? Tomé, está melhorando. Ô Tomé, não, pode ter sido um vento contrário que soprou, uma nuvem quente que se esvaziou da nuvem fria. Jesus do outro lado dizendo, amanhã eu me revelo. Acordo, tomo um café da manhã. Senhor, onde nós vamos hoje? Hoje nós vamos por aí.
O que nós vamos fazer? Escola de milagres. Hoje eu vou fazer uma coisa com vocês que vocês nunca viram. E vocês vão aprender hoje parte do meu caráter. Vocês vão encontrar hoje um dos grandes inimigos da humanidade. E vocês vão ver o que é que eu sou capaz de fazer com ele. Vamos. E Jesus chama todo mundo para cantar um hino da Batista da Lagoinha ainda. Está todo mundo cantando. Quando chegam numa grande avenida lá de uma grande cidade, eles viram a esquina, vem a caravana da vida cantando. Se depara com a caravana da morte. A caravana da morte vem trazendo um féretro dentro de um esquife. A caravana da morte só tem tristeza. Uma mulher chorando lá do caixão. E um sacerdote miserável, que fazia o enterro dos filhos das judias viúvas, caminhava 10 metros longe do caixão. Sabia disso? Aprenda. Quantos metros o sacerdote andava longe do caixão? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque o sacerdote era muito puro e santo, não tocava em coisa morta, queria acelerar o processo do enterro do defunto, não se preocupava com o coração da pessoa que ficou. Quando Jesus entra, ele entra na frente do cortejo fúnebre. Ele olha para trás, não tem mais ninguém, todo mundo saiu de perto, porque a lei é universal, mundial. Todo mundo sabe que quando um cortejo fúnebre está andando, todos têm que abrir espaço para passar. Respeito não por quem foi, mas por quem ficou, que está ficando sozinho. Jesus não sai da frente. Volta todo mundo aqui, Senhor, mas vamos ser presos. Ninguém é preso perto de mim, volte. Vou ensinar vocês hoje o que é que eu faço com a morte quando eu encontro ela. Só vou dar um recadinho para você. Você já se perguntou por que na crucificação Jesus morreu primeiro do que os outros dois? O crucificado era tratado de maneira igual. Os três sofreram a mesma coisa, apanharam do mesmo jeito, foram chicoteados do mesmo jeito, foram preparados para morrerem na cruz. Por que é que Jesus morreu primeiro do que os dois? Porque ele era mais fraco? Porque ele carregava o peso de toda a humanidade? Não. Eu orei, e a resposta que veio aqui, eu acreditei em ensino. Jesus morreu antes dos dois. Se os dois morressem primeiro do que ele, era morrer e ressuscitar. Nunca, pastor Márcio, a morte cruzou o caminho de Jesus e ficou lá dando risada. Todo morto que cruzou o caminho dele ressuscitou. Todo. Eu disse que todo morto que cruzou o caminho dele ressuscitou. Então, para não ter que ficar ressuscitando de fundo, porque perto de ninguém fica muito dizendo assim, vou eu primeiro. Voltando à história. Quando Jesus para e olha para aquela mulher, ele não se comoveu com o rapaz, ele se comoveu com a mãe do rapaz. Quando Jesus olhou para ela, o lado divino dele vasculhou a mente dela, porque Jesus veio à terra para isso, para entender o ser humano. Foi isso que Deus veio fazer em carne, porque Deus, da primeira à quinta dispensação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei, veio na nuvem, na graça, no fogo, na glória, e não pôde absorver o sentimento da humanidade. Deus não conseguiu compreender porque que o homem não conseguia respeitá-lo. Aí Jesus veio e se desfez da sua forma divina e veio ser um como nós, para entender o que é frio, o que é calor, o que é dor, o que é abandono, o que é sofrimento, o que é choro. E agora Jesus estava diante de uma experiência única. Ele queria entender por que é que as pessoas choravam quando o morto ia embora. Aí o lado divino dele entra na mente da mulher e vasculha a memória dela. E ele entende por que ela chora. Por isso que ele chorou com ela. Você nunca se perguntou por que Jesus chorou com ela? Foi só por causa disso. Quando ele foi na memória dela, sabe o que ele viu? Ele viu aquela mulher com 8 dias de bebê nascido, com as suas entranhas ainda dilaceradas, sorridente, com dores, mas sorrindo, indo com o marido, com uma pombinha, um pouquinho de flor de farinha, entrando dentro do templo, porque todo macho de 8 dias era apresentado para o Senhor. E Jesus viu dentro dela a memória do sacerdote, pegando o bebezinho, levantando, Senhor, transforme ele num profeta, transforme ele numa bênção para Israel, numa bênção para a sociedade, numa bênção para o judaísmo. Jesus viu que ela entregou um sacrifício por aquela criança. E quando ele viu para dentro dele, ele disse, é verdade, agora eu sei por que eles choram. Essa criança foi consagrada a mim, e ela foi embora antes da mãe. E Jesus chorou com ela. E quando Jesus olhou para aquele caixão, ele não viu uma criança, ele viu os sonhos daquela mulher. Ela era viúva, o filho daria sustento a ela no futuro. O filho
Toda vez que ela olhava para o filho, ela lembrava do pai, do marido que tinha ido embora. Era o sustentáculo dela, já era maldita por estar na terra viúva. Viúva era destratada. Tinha um filho para lhe dar graça, agora não tinha marido nem filho. Estava humilhada. Além do sonho estar morto no caixão, a cova estava aberta no cemitério. Aí Jesus entra e para a história. Ele faz aquilo que nenhum sacerdote tinha coragem de fazer. O sacerdote está a 10 metros do caixão. Ele vai e se aproxima do caixão. Ele olha para dentro do esquife e olha para a mulher e diz assim: não chores. E ele levanta aquela mão. De novo. Quando ele levanta aquela mão, os 12 lá no canto dizem: o que ele vai fazer? Toda vez que ele levanta essa mão, algo acontece. O que ele vai fazer agora? Eu quero aqui desmistificar uma passagem da Bíblia, essa que estou citando, para que você entenda melhor. A Bíblia diz que Jesus tocou o esquife. Ele tocou o quê? Esquife é feito de que matéria? Madeira. Esquife é caixão. Isso. Para que Jesus ia tocar no caixão? Se caixão não ressuscita, se madeira não tem vida. É que o escritor da Bíblia, e todos eles sendo judeus e bons judeus, queriam limpar a imagem de Jesus, porque nenhum judeu aceitava ninguém colocando coisa a mão em defunto, em coisa morta. Então escreveram: Jesus tocou o esquife. Ele não tocou o esquife. Ele enfiou a mão, foi no peito do defunto. Está olhando nos olhos e dizendo: não chores. Ele enfia a mão no peito do defunto, além de estar dentro do caixão, ainda estava amarrado, igual Lázaro, atado, parecendo uma múmia. Jesus diz: não chores. Imagina a mão dele procurando o coração sem vida, enfiando a mão no meio das talas, encontrando o peito do rapaz. Não chores, moço, levanta-te. Levanta-te. Você acha que o rapaz simplesmente fez assim, ó? Puf. Deixa eu te explicar o que é preciso fazer para um morto ressuscitar. O sangue está coagulado, seco. O coração explodiu lá dentro. Os rins viraram uma pedra. A pele está esturricada, azulada ou roxa. A pupila dos olhos está dilatada. A língua está virada para dentro e enrolada. Não há mais mucosa dentro da sua boca, não há mais umidade nas bocas. Os nervos estão travados. Possivelmente a perna do rapaz foi quebrada para ser colocada dentro do caixão. Quando Jesus disse: moço, levanta-te, a vida teve que dar um jeito de entrar nele. O sangue vai ficando líquido de novo. Um calor desce do céu. O hálito de Deus cai dentro da boca do rapaz. A pele seca começa a ficar volumosa. Os ossos quebrados se juntam. Os olhos voltam a ficar normal. A língua solta. E o rapaz senta. Esse é o Jesus que eu sirvo. Como eu sempre cito toda terça-feira aqui, meu velho pai me ensinou um ditado: quem pode manda, e quem obedece é porque tem juízo. Você tem juízo? Me obedece. Levante as duas mãos para cima. Eu profetizo que nenhum dos seus sonhos, ainda que estejam mortos e atados, secos e quebrados, ainda que tenha uma multidão gritando: vamos enterrar, ainda que o coveiro já tenha cavado o buraco e lá está a lápide, o Senhor Jesus manda dizer que nessa noite Ele trava esse defunto e diz: vai voltar a viver, vai ressuscitar. Recebe de volta o seu sonho. Leva de volta o seu sonho para casa. Se algum sacerdote seco queria enterrá-lo, deixa ele gritar num canto: hoje não tem enterro. Não, você que gosta de ir para velório e comer bolachinha com chazinho, hoje não tem bolachinha nem chazinho. Hoje tem festa. Hoje tem celebração de festa.